nos trazendo a poderosa palavra de Deus, aquilo que o Senhor colocou em seu coração para deixar aqui nessa noite, deixe, porque os nossos corações estão preparados para ouvir a poderosa palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé. Eu quero convidá-los para nós lermos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. Nós estaremos lendo no capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 5. Nós estaremos lendo do versículo 6 ao versículo de número 11. Romanos, capítulo 5, versículo 6 ao 11. Posso ler? Amém. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, seremos justificados pelo seu sangue. Seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Um pouquinho mais para frente, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, logo no capítulo de número 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, eu também quero ler o versículo 22 e o versículo de número 23. Primeira carta, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, logo mais depois de Romanos, versículo 22 e 23, para complementar esta lição. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Podemos assentar? Muito obrigado. Meus irmãos, nós estamos de vera alegre com o Senhor pelo dia maravilhoso que nós passamos em sua presença. Se aqui nós estamos, não é pelos nossos próprios méritos, mas sim por causa dos méritos de Cristo Jesus, outorgado da parte de Deus às nossas vidas. E nós não temos dúvidas nenhuma que nós estamos debaixo dos cuidados, debaixo da proteção de o nosso Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, com base nessa leitura de Romanos capítulo 5 e o versículo 6 ao 11, eu quero vos falar nesta noite, não vou aqui dizer a quantidade de verdades fundamentais que tem nesses versículos sobre a morte de Cristo, as verdades fundamentais inseridas nesse texto de Romanos capítulo 5, versículo 6 a 11, porque se eu falar a quantidade, eu estarei então me comprometendo a passar para vocês da primeira à última que eu estiver mencionando. E eu confesso para os irmãos, vou ser sincero para os irmãos, que eu costumo sempre estar fazendo alguns esboços, alguns esqueletos de sermões e estudo para estar pregando e ensinando e até mesmo conversando no dia a dia com os meus irmãos, com os meus amigos e com os meus parentes. Mas uma coisa eu aprendi e falei com o Senhor: eu nunca quero fazer dos meus esboços, dos meus sermões, dos meus esqueletos que eu faço em casa, uma camisa de força e impedir que o Espírito Santo fale ao meu coração e eu transmita para a igreja.
Porque se existe uma coisa feia, uma coisa que às vezes é deselegante, é quando alguém prepara um esboço de um sermão, prepara um esqueleto de um sermão e fica preso nele 100% do começo ao fim, que aquilo a gente nem percebe que parece um ser humano que está falando, parece que é alguém que está robotizado, preso ali por uma camisa de força, e às vezes o Espírito Santo quer ficar aquém daquele esboço, ou quem sabe o Espírito Santo quer ir além daquele esboço, mas o pregador, o ministrante, ele prende a inspiração do Espírito Santo ali e fica somente naquilo ali. Eu confesso, como disse antes, eu preparo um esboço, mas uma coisa eu estou certo, no momento que eu ler a palavra e eu me colocar diante da igreja para falar, se Deus tocar no meu coração, eu abandono tudo quanto eu tenho meditado e eu dilato o meu coração para passar para a igreja aquilo que o Espírito Santo me revelar, ou algo mais que ele queira inserir, introduzir naquilo que eu já tenho meditado. Assim tem que haver essa sensibilidade no ser humano quando ele vai pregar, quando ele vai falar a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo 5 das cartas de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo trata sobre a justificação pela fé. Pela fé em quem? Pela fé no sacrifício vicário, no sacrifício substituto de Cristo lá na cruz do Calvário. Trata exclusivamente disso. Ele trata aqui que a nossa justificação, a nossa reconciliação com Deus, ela não é pelos nossos próprios méritos, ela não é pelos nossos próprios esforços, ela não é pelos nossos próprios status ou prestígio, nem tampouco pela posição que nós temos diante da sociedade. Ela é exclusivamente pela fé. Ela não é pelas nossas obras, mas sim, ela é pelas obras, mas pelas obras de Cristo realizado lá na cruz do Calvário. E Cristo, quando ele veio a essa terra, ele encarnou, o Verbo se fez carne, ele tinha como objetivo, como missão principal, ele ministrar, ele ir ao Calvário, ele morrer e ao terceiro dia ele ressuscitar. Era essa a missão exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Se porventura vocês se depararem com pregadores por aí, dizendo que Jesus Cristo, ele veio morrer para assim simplesmente mudar o nosso estilo de vida, simplesmente provar um amor lá na cruz, como um mártir, como um grande homem, ou ter o seu nome promovido, ou promover o nosso nome, ou fazer com que nós venhamos contrair riquezas, bens e prestígio, esta mensagem ela não procede da palavra de Deus, porque Jesus Cristo ele veio com uma missão no seu coração, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Quem são esses muitos? São os muitos aqueles que prestam sensibilidade ao toque e à mensagem do Espírito Santo em seu coração. Todos esses são capazes de ser salvos, mas todavia aquele que endurece o seu coração, aquele que deixa o seu coração como uma pedra, quando o Espírito Santo fala através dos louvores, através da mensagem, esses infelizmente são impossíveis de ser salvos, porque eles estão virando as costas para o único meio que Deus providenciou para resgatar, para salvar a humanidade, que é Jesus Cristo e o seu sacrifício vicário lá na cruz do Calvário. E quando Cristo veio para morrer, ele já sabia desde a eternidade,
da missão dele. Isso já estava no coração de Deus. Isso já estava no coração de Jesus. Isso já estava no coração do Espírito Santo. Jesus não foi assim enviado para a terra, Deus dizendo o seguinte: vai lá que você tem uma missão. Aí Jesus vai, Jesus vai falar, que missão? E Deus fala, não, fica lá que daqui a pouquinho eu passo o plano B para você. Não, quando Jesus veio à terra, quando ele era o verbo, que ele se prontificou em harmonia eterna com o Pai, ele já sabia que o destino dele era o Gólgota. Ele já sabia que o destino dele era a cruz. E em momento nenhum, Jesus Cristo, ele cedeu às tentações para as ofertas que faziam para ele se desviar da cruz. Até mesmo na cruz, quando lá ele estava, foi feita a proposta para ele: olha, você pregou 3 anos e meio, as pessoas não creram na sua mensagem, mas agora, se você descer da cruz, nós vamos crer que o Senhor é o Cristo. A resposta de Jesus para esta proposta, ela foi simplesmente o silêncio, porque a morte no Calvário, ela estava no centro do coração de Jesus Cristo, e ele não podia se desviar, porque lá na cruz do Calvário, ele olhava para o passado, ele olhava para uma multidão de pessoas, que havia crido no sacrifício de animais, mas ele sabia, aquelas pessoas sabiam, que o sacrifício daqueles animais, apontava para o Cristo que havia de vir, e ele também olhava para o futuro, para os nossos dias, e via a igreja em São Miguel, no Brasil, no mundo, olhando para trás, ele lá na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Louvado seja o nome de Jesus. E por isso nada pôde então colocar nenhuma nebulosidade na missão de Jesus. Ele tinha convicção do seu ministério. Louvado seja o nome de Jesus. E a morte de Jesus, ela foi determinada por Deus. Quando fala de algo determinado, está falando de algo que foi projetado antes para acontecer depois, mas estava falando de um passado, de um presente, de um futuro, que isso ia se cumprir na íntegra, porque às vezes nós determinamos alguma coisa, mas nós não temos a capacidade de fazer com que isso se cumpra. Agora Deus, quando Ele determina, isso se cumpre, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus não foi pego de surpresa. Jesus não foi pego de surpresa. Olha, o povo, você vai pregar, o povo vai te aceitar. De repente Jesus fala assim: Deus, o povo não está me aceitando, o que é que eu faço? Não, espera aí que eu vou pensar em algo. Não, Deus já tinha pensado em algo antes e já havia determinado. E hoje existe, não é muito novo, mas já existe uma teoria que ela tem um nome chamado de teísmo aberto, aonde Deus conhece o futuro, mas conhece o futuro do mesmo nível do homem. Ele não conhece o futuro do nível de Deus, do onipresente, do onipotente, do todo-poderoso. Ele trabalha com matemáticas, ele trabalha com probabilidades. Assim trabalhamos nós que somos seres humanos. Agora Deus não trabalha dessa maneira. Quando Deus determina, Ele assina embaixo e cumpre-se a palavra dEle. Porque o teísmo aberto diz o seguinte, que Deus teve que fazer alguns consertos no plano salvífico dEle. Porque os homens não aceitavam, então Deus teve que mudar o plano ali. E Deus nunca mudou o seu plano. Antes de existir o planeta Terra, antes de existir o
dos seres humanos. A história da cruz já estava escrita, e os anjos, o Espírito Santo e Jesus e Deus já via aquilo que não tinha acontecido como uma obra consumada, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Muitas pessoas estão dizendo até do teísmo aberto, que até mesmo o Apocalipse não pode se cumprir e nem vai se cumprir, e a escatologia não vai se cumprir, nem pode se cumprir, porque Deus vai ter que fazer algumas mudanças. Não, o que está escrito na escatologia bíblica, ela vai se cumprir na íntegra. O que está escrito no Apocalipse vai se cumprir na íntegra. Quer os homens queira, quer não queira, vai se cumprir. Deus não necessita, sabe do quê? De popularidade humana. Deus não precisa de voto humano, nem de crença humana para fazer com que a sua palavra cresça, com a sua palavra aconteça, que ela se cumpra. Quando ele fala, ele tem a honra de fazer a sua palavra se cumprir. Louvado seja o nome de Jesus. Que tipo de Deus é esse que não conhece o futuro? Deus conhece todas as coisas, antes mesmo dela acontecer. Ele conhece até mesmo as situações hipotéticas, aonde se você entrasse numa situação, ele sabe o resultado, ele sabe o final. Então ele, pelo Espírito Santo, ele te dá o livramento e não deixe que você entre naquela situação e te coloca em outro caminho. Isso chama-se a probabilidade de Deus. Até mesmo aquilo que não aconteceu, mas que pode acontecer, Deus vê como acontecido e volta no passado e evita o futuro. Isso para nos salvar, para nos livrar e para fazer coisas tremendas. Louvado seja o nome de Jesus. Se eu estivesse aqui agora em minha mão, vou pegar um exemplo bem simples. Uma fruta que muitos gostam, mas eu não gosto. Talvez se colocar açúcar e leite eu ainda goste, mas pura eu não gosto. Chama-se abacate. Se eu perguntar para você, quantas sementes tem dentro do abacate? Quantas sementes tem dentro do abacate? Quantas sementes tem no abacate? Uma. Você sabe, eu sei, a igreja sabe, todo mundo sabe, quem está me ouvindo sabe. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos abacates tem dentro de uma semente? Quantos abacates tem dentro de uma semente? Eu sei quantas sementes tem dentro do abacate. Agora o Deus Todo-Poderoso, ele sabe quantos abacates tem dentro de uma semente. Isso é o nosso Deus que nós servimos. Ele é todo-poderoso. Ele preenche os céus e a terra. Ele é imanente, ele é transcendente. Ele enche o espaço, mas ele é tão grande que enche o espaço. Mas ele é tão pequeno e tão humilde que cabe dentro de um coração quebrantado. Isso está falando aqui, sabe do quê? Da imanência de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então ela estava determinada. A morte de Cristo era algo que estava determinado. E não existe demônio, não existe inferno, não existe seres humanos que poderia fazer com que essa verdade ela fosse abortada. Ela estava determinada por Deus. O segundo ponto. Esse ponto aqui, eu li como base também lá o Coríntios capítulo 1, versículo 23. E eu quero trazer aqui nesses poucos minutos algumas verdades para vocês, mas algumas verdades escandalosas. Não que as verdades de Deus em si sejam escandalosas, mas são verdades que escandalizam as pessoas. Foi o que Paulo disse no versículo 21, 22 e 23 da carta aos Coríntios, que escandalizava os judeus, que trazia loucura para os gregos. Sabe qual é uma dessas verdades? Que ela é escandalosa. Sabe qual que é? É que Cristo veio para morrer pelos ímpios. Cristo nunca veio para morrer por pessoas boas, pelo bom cidadão, pelo aquele religioso, para aquele que é o bom esposo, é o bom pai, é o bom vizinho, é o bom patrão, é o bom empregado. Não, Jesus não veio morrer por estas pessoas. Ele mesmo disse, não necessita de médicos que estão sãos, mas sim os que estão doentes. Esses precisam de médico. E eu não vim para sãos, eu vim para os doentes. E todos nós estávamos doentes. Então foi para esse. Então Jesus veio para morrer pelos ímpios. Ele veio morrer pelo idólatra, pelo alcoólatra, pelo efeminado, pelo sodomita, pelo mentiroso, por todas essas classes de pessoas. Ele veio para morrer por essas pessoas. Isso nos escandaliza.
Lá na leitura que nós falamos lá, nós lemos lá, está escrito o seguinte, que pode ser que por um bom alguém ouse morrer. Mas agora Cristo não. Cristo veio morrer pelos ímpios. Deixa eu me criar aqui uma situação hipotética. Quem sabe tem alguém aí, não vou citar um nome que é quase proibido de citar nos dias de hoje, mas vou citar um outro camarada que era pior do que ele. Um camarada por nome de Pol Pot. Ele é considerado o anjo da morte, porque o homem tinha toda a formação, inclusive em medicina, mas todo o conhecimento que ele teve, ele utilizou para ceifar vidas. Quem pensa que aquele cidadão da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial Espanhola matou gente, tira ele do caminho, que esse Pol Pot é muito pior do que ele. E pode nos escandalizar você, mas Jesus Cristo veio morrer até mesmo pelo Pol Pot. E se, por exemplo, assim, de repente ele estivesse lá na grilhotina, na cadeira elétrica, no corredor da morte, e colocasse diante de uma multidão e falar da seguinte forma: se alguém aqui se dispor a morrer no lugar dele, nós libertamos eles e justificamos eles, ele não deve nada. Quem de vocês estaria disposto a morrer? Eu falei assim, eu não morro, eu quero que ele morra. Ninguém de nós estaríamos dispostos a morrer. Mas Jesus Cristo chegou e falou assim, eu vim para dar a vida. Eu vim para dar a vida pelos pecadores. Não importa a classe de pecador que é. Eu vim para dar a vida por todos os pecadores, por todos os ímpios. Mas agora, se você conhece um adolescente, pode ser menina, pode ser menino, né? De repente, é um exemplo, é o menino, a menina do papai, da mamãe, na sociedade, na igreja, é uma benção. E de repente, é por uma causa lá que desconhecida, lá que nós não conhecemos, ela é condenada à morte. A gente diz, todo mundo conhece que ela é pessoa boa. Fala assim, vai para a cadeira elétrica, vai para a forca, vai para a guilhotina. Eu falo assim, por essa aí eu acho que eu morro. Por essa aí parece que eu morro. E Jesus fala assim, por essa aí eu não estou disposto a morrer. Jesus só morre por pecadores. Jesus morre por ímpio. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a Cristo como Salvador. Porque eles pensam que são santos, que são puros, que nunca pecaram, que tem uma aureola de luz sobre a sua cabeça, tem uma asinha que só falta voar. Mas no dia que você se reconhecer que você é um miserável de um pecador, que sem o sacrifício de Jesus, você está condenado ao inferno. Aí Deus fala assim, você é um grande pecador, eu tenho a apresentar para você um grande Salvador, Jesus Cristo. Aí Ele está disposto a estender a mão e te arrancar das profundezas do inferno. Mas enquanto o homem não reconhecer, se eu perguntar aqui, por exemplo, se tem alguém aí que a saúde está quase 100%, a minha não está isso não, mas está quase próxima disso. Amanhã eu vou no médico, o médico fala, o que você está sentindo? Não estou sentindo nada. Você está doente? Também não estou doente. Mas o que você veio fazer aqui? Só procura médico é quem está doente. Só procura médico quem está doente. Aí quando o doente está ali desfalecido, está ali fraco, sem mais forças para nada, ele procura o médico fala, o que você tem? Eu sinto isso. O que você tem? Eu tenho isso. O que você está sentindo? Eu estou sentindo isso. O médico fala assim, eu tenho remédio. E quando o camarada se acha o mais miserável dos pecadores, ele chega para Deus e confessa, Deus, eu não estou bem. Deus, eu estou mal. Deus, o meu nome, Senhor, não está escrito no livro da vida. Deus, o que eu faço? Deus fala assim, vem cá que eu tenho remédio para você. Vem cá que eu tenho um antídoto para você. E esse antídoto, esse remédio que eu vou dar para você, ele não é em contra-gota. Ele é derramado como uma chuva. E ele é dose única. Uma vez tomando, uma vez aplicando, você é justificado, você é reconciliado com Deus. Tudo isso, irmão, veio Jesus fazer lá no Calvário. Tem gente que veio fazer espetáculo lá na cruz. Ou tem pessoas que ensinam que Jesus veio para morrer por um grupo seleto de pessoas que já estavam predestinados antes da fundação do mundo. A não ser que escreveram na Bíblia deles, porque essa Bíblia aqui, já li ela várias vezes, eu nunca encontrei que Deus enviou Jesus para morrer por um grupo de predestinados, seletos, escolhidos antes da fundação do mundo e que outras pessoas não teriam oportunidade. Não está escrito isso na Bíblia. Isso é ideia, controvérsia que inseriram dentro de muitas denominações que existem por aí.
Louvado seja o nome de Jesus. Você sabia que as ideias de Deus, os planos de Deus, além de muitas vezes soar como escandalosos diante de nossos ouvidos, às vezes ele é contrário à lógica humana. Sabe por quê? Porque dentro da cabeça humana, dentro do coração humano, nós somos treinados e fomos condicionados e moldados para nós retribuir amor a quem nos ama. E nós fica lendo sobre o amor, fica estudando sobre o amor, lê romances de amor, lê filmes, assiste filmes de romance de amor para saber o que é o amor e como retribuir o amor. Mas tudo não passa de teoria. Porque Deus nunca conheceu o amor na teoria, Ele conhece o amor na prática. E a lógica humana é essa: eu amo aqueles que me amam, eu respeito aqueles que me respeitam. Só que não, Deus ama as pessoas que não amam Ele, que odeiam Ele, essas pessoas que são alvo do amor de Deus. Isso contraria tudo que nós conhecemos. 3,16 foi lido, né? Que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer aqui, irmão, é inferno, mas é para ter a vida eterna. Esses dias atrás, mas eu de tanta risada, eu não ocupo muito tempo em rede social. Hoje mesmo chegou o meu relatório mensal, e o relatório mensal estava assim: que pena, esse mês você usou as redes sociais 45 minutos a menos. No outro mês eu quero que pareça menos ainda. Louvado seja o nome de Jesus. Aí então, o que acontece? Eu assisti um pequeno vídeo, mas eu dei tanta risada daquele vídeo, porque eu logo falei assim: uma hora eu vou usar esse vídeo e eu já guardo essas coisas. Estava o camarada andando dentro de um carro, juntamente com a esposa dele, namorada, noiva, eu não sei. Aí então o rapaz pergunta para a namorada dele ali, não sei o que era, falou assim: meu amor, a mulher perguntou assim: quando foi que você realmente descobriu que eu lhe amava? Ele falou assim: quando você aceitou eu financiar esse Civic no seu nome, eu descobri que você me amava. Aí, de repente, o rapaz falou: e você, quando foi que você descobriu que eu lhe amava? Assim, quando você pagou a última parcela do Civic. Vocês veem como é que é a concepção? É algo hilário, é algo que faz a gente rir. Mas dentro do ser humano, nossa cabeça está condicionada a isso. Agora, Deus não, Deus nos escandaliza, Deus parece louco na hora de se expressar, porque se falar para mim assim, eu pegar o mais vil pecador que tem hoje no ano de 2024 e apresentar e falar: Deus, o senhor odeia? Eu falei: não, eu amo ele. Eu falei: Deus, não faz isso não, Deus, porque se eu pudesse... Deus fala: não, mas o meu amor é um amor incondicional, o meu amor não importa condições, eu amo todas as pessoas. Deus ama todas as pessoas, e isso é algo, irmão, que nós temos que estar inculcado na nossa cabeça. Tem pessoas que faz raiva, claro que faz raiva, mas Deus ama, e nós vamos ali esforçar. Deus, compartilha um pouquinho desse amor aqui, porque aqui na terra a coisa está difícil, e Deus vai derramar o amor dele por intermédio do Espírito Santo nos nossos corações. Deus ama. E agora o seguinte: como Deus provou esse amor? Eu não disse agora há pouco que Deus não conhece o amor na teoria? Deus só conhece o amor na prática? Deus, o Senhor ama? Eu amo toda a humanidade. Senhor, nunca alguém falou para Deus assim: o Senhor ama? Amo. Prove. Não, antes das pessoas pedirem uma prova de amor, Deus ofereceu a prova de amor. Aleluia. Jesus, eu nunca... Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Jesus disse isso, mas ele estava ali, na direção do Pai, e o Pai estava provando o seu amor. O amor de Deus é inquestionável, não existe prova maior. Quando Deus falou assim: eu vou provar, mas como eu vou provar? Como o senhor vai provar? O senhor vai dar riqueza? Não. O senhor vai derramar bênção? Não.
Você vai fazer o quê? Você vai curar enfermo? Não. Como você vai provar? Vai aparecer dinheiro na conta? Também não. Eu vou dar o meu único filho como prova que eu amo vocês. E o filho fala assim, eu estou junto nessa empleitada. Eu estou junto para confirmar o amor do pai, porque o amor do pai é o mesmo amor do filho. Aí certa vez, muito tempo, quando eu ainda era criança, eu estava lendo um livro, não me pergunta que eu nem sei, talvez eu tenha ele perdido lá em casa, talvez não. Tinha uma professora evangélica dando aula para umas crianças, uns adolescentes, naquela época, primeira, terceira, segunda série, peço para a terceira série, e a professora estava falando na sala de aula sobre o amor de Deus, que Deus provou o amor enviando o Filho. Aí um aluno lá no canto da sala questionou, professora, eu não concordo que isso aí é uma prova de amor. Aí então, a professora, por quê? Porque se Deus realmente amasse, ele não mandava o Filho, ele vinha morrer. A professora ficou, mas tinha um monitor na sala, que era pai. Aí então, o pai na hora ele entendeu, e falou assim, olha, quando você ser pai, você vai entender. Porque qual é a maior dor, qual a maior aflição? É você ir e morrer, ou você mandar o seu filho e ver o seu filho inocente sofrendo? Na hora o aluno caiu a ficha e disse assim, aí é complicado. Foi, complicado não. Deus sofreu igual ao filho, ou mais do que o filho, quando viu o filho dele inocente lá na cruz. Tanto é que quando Jesus foi dar o último fôlego de vida, que a missão estava ali consumada na cruz, que ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e tendo dito isto, ele expirou. Houve terremoto, houve trovões, a mecânica celeste parou de alumiar o universo por um momento, e a Bíblia diz que Deus virou o rosto para não ver o filho inocente morrendo lá na cruz do Calvário. Então, quando Cristo estava na cruz, o Pai estava na cruz. Quando Cristo sofria na cruz, o Pai sofria na cruz. Quando o sangue de Cristo escorria na cruz, o sangue do Pai escorria na cruz. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Então tudo contraria, irmãos. A lógica de Deus contraria a lógica humana. A lógica de Deus, ela atropela as nossas lógicas, ela joga tudo por terra, ainda pisa em cima, não vale nada. Agora, a de Deus sim, ela tem sentido. E Deus é sábio no que Ele está falando. Outra coisa também que Jesus veio lá na cruz, sabe para quê? Vou falar agora uma verdade inconveniente, escandalosa e difícil de digerir. Deus veio, mandou o seu Filho morrer na cruz do Calvário para nos livrar da ira de Deus. Irmão, mas essa mensagem é para os pastores e pregadores ignorantes, analfabetas da década de 70 e 80. Não, essa é uma mensagem que foi abandonada nesse mundo pós-moderno. Isso sim, mas a ira de Deus é uma mensagem inteiramente bíblica que percorre desde o livro de Gênesis ao livro do Apocalipse. Não é algo que nós podemos tirar da palavra, é a ira de Deus. A palavra de Deus não é como jogo de amarelinha, vocês lembram muito bem. Os adolescentes não conhecem essa brincadeira, ou brincadeira boa, eu brinquei muito. O jogo de amarelinha, né? O jogo, porque tem pregador, ensinador, teólogo, que faz da Bíblia um jogo de amarelinha. No jogo de amarelinha você tinha que pisar aqui, aqui e aqui, porque se você pisasse aqui você morria, né? E tem pregadores hoje que escolhem esse versículo, aquele versículo, aquele versículo, aquele versículo, aquele versículo, e o povo, ai, glória a Deus, aleluia, oh, maravilha. Rapaz, hoje a mensagem foi boa. Hoje a mensagem foi boa, mas a mensagem que fala do inferno, ele pula. A mensagem que fala do arrebatamento, ele pula. A mensagem onde confronta o pecado, ele pula. A mensagem que fala a respeito da ira de Deus, ele pula. Bíblia não é jogo de amarelinha.
Bíblia é a palavra de Deus para ser pregada na íntegra. Doa em quem doer, a palavra de Deus tem que ser pregada. Mas tem que ser pregada com autoridade e não com ignorância. Não é porque você achou alguém aí, algum pregador de internet que fala grosso, né? E prega com autoridade, no outro dia você está imitando ele aqui. Nada disso. Cada um tem uma chamada de Deus no seu ministério. Fica na brecha, fica atento e Deus vai te usar da maneira que Ele quer usar. É dessa maneira. Então, a morte de Jesus nos livrou da ira divina. Deus é um Deus de amor, mas a ira de Deus é uma outra face da moeda que nós temos que encarar. Não adianta você pegar uma moeda e aceitar só uma face dela. Ela só vale se tiver as duas. Assim também é Deus. Ele só vale para você se você aceitar o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, mas você também tem que aceitar que Deus é um Deus que ira. Só que a ira dele não é como a nossa ira. A ira dele é uma reação à sua justiça santa. E ele aplica a ira dele, a justiça dele. E ninguém pode questioná-lo, porque ele sabe o que está fazendo. E Deus, antes de aplicar a ira, ele avisa. Deus, antes de aplicar a ira, ele dá tempo. Haja visto o tempo de Noé, haja visto o tempo de Sodoma e Gomorra, haja visto a nação dos judeus, Reino do Norte, Reino do Sul, a Síria, na época de Jonas e assim por diante. E Deus é um Deus que ira todo o dia. Se eu perguntar para vocês se vocês ficaram irados nesses últimos dias, muitas pessoas vão dizer que ficou. Eu não só fiquei irado, mas eu fiquei indignado por algo que apareceu nas redes sociais nesses últimos dias. Só que tem um detalhe. Se Deus der vazão à ira dele, agora, país da França já era. País da França já era. Os promotores daquele evento, os idealizadores daquilo ali, quem projetou aquilo ali, está em más lençóis. E se Deus não tratar agora, país da França, se não houver arrependimento coletivo, porque eles deixaram fazer dentro do país dele, nas aberturas daquelas Olimpíadas, prepara-se para após o arrebatamento da igreja, Deus descer com a mão naquela cidade europeia e tratar pela blasfêmia, pela arrogância, pela petulância deles do que eles fizeram nesses últimos dias. Não resta dúvida nenhuma. Então Deus veio, Jesus veio, através da sua morte, nos livrar da ira de Deus. Outra coisa também que Jesus veio foi nos justificar. Não existe coisa melhor do que nós sermos justificados. Não existe coisa melhor. A pessoa entrar em um tribunal e estar ali pronto para ser condenado. E de repente assim, ele sai justificado como não devendo nada. Não existe coisa melhor que pode acontecer no nosso coração do que nós sermos justificados por Deus. Porque a Bíblia diz, sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E essa paz, ela é resultado daquilo que nós lemos aqui também, sobre a reconciliação. O que é reconciliação? Reconciliação é restabelecer amizade entre as partes. O homem está em franca inimizade contra Deus. O homem está em franca desobediência a Deus. Mas entre Deus e entre o homem, apresentou-se Jesus Cristo com o seu sacrifício vicário. E pegou na minha mão, e pegou na mão de Deus, e falou assim, agora eu tenho que reconciliar vocês dois. Mas essa reconciliação, ela só acontece através do sangue de Jesus Cristo. Ele pega na minha mão, estende até a mão de Deus, e fala assim, agora você está reconciliado com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é tremendo, irmão. Isso é somente nós que somos reconciliados, que somos crentes em Cristo Jesus e temos o testemunho interno do Espírito Santo falando em nossos corações, é que nós podemos testemunhar disso. Porque quem não é reconciliado, quem não é justificado por Deus, ele não tem paz na vida. Louvado seja o nome de Jesus. Como eu disse aqui, eu não vou falar a quantidade, eu tenho que encerrar. Mas eu quero aqui, em nome de Jesus, com a permissão do nosso pastor,
mais 2 minutinhos e convidar vocês, nós cantar o mesmo hino que nós cantamos agora há pouco, que antecedeu a mensagem. Só que não me acha chato, não me acha enjoado. O instrumento um pouquinho mais baixo e eu quero mais voz, tá? Quero que vocês cantem rasgado, tá? Que nem o Gelson Rufino fala, tá? Por quê? Porque no último versículo diz assim, ó, e nós gloriamos em Deus, em Cristo Jesus, porque nós fomos reconciliados. Gloriar aqui, irmão, é se alegrar em Deus, porque nós fomos perdoados. Vamos descansar um tiquinho, nós já estamos terminando. Depois, pastor, você vai fazer o apelo. Mas vamos cantar aqui, não vamos cantar muito tempo, não, só uns 2 minutinhos, já tá bom, tá? Canta junto comigo em nome de Jesus. Nós temos que ser gratos a Deus pelo sacrifício de Jesus. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Você pode agradecer a Deus? Levanta a tua mão, abra a tua boca e diz: Senhor, eu te agradeço. Te agradeço, Senhor. Te agradeço. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço.